Olá, Pierre Bourdieu é seguramente um dos autores mais difíceis para ser lidos. E isso tem razão de dois motivos básicos. O primeiro deles é o linguajar erudito que procura utilizar em seus textos. O segundo motivo é o fato de que, procurando estabelecer a sociologia enquanto uma ciência verdadeiramente científica, ele envereda por um rigor que geralmente conduz a um grande hermetismo de compreensão, sobretudo para aqueles que estão lendo o texto que ele está escrevendo. No entanto, apesar destas dificuldades, existe um projeto bastante claro que foi delineado por Bourdieu. E este projeto consiste em trazer à tona para o terreno das ciências sociais a discussão de objetos até então não tratados como merecedores de atenção. Daí a separação no interior das ciências sociais entre aquilo que se poderia chamar por objetos nobres para a investigação e objetos heréticos para a investigação. Este projeto, ele é colocado já no primeiro volume de um periódico que esteve sob responsabilidade de Bourdieu durante vários anos, e se trata aqui do periódico Actes de la Recherche en Sciences Sociales, ou seja, Atas das Pesquisas em Ciências Sociais. Este periódico vai agrupar boa parte da obra bourdieusiana, e não será aleatoriamente que, no primeiro número deste periódico, Bourdieu escreve um texto intitulado Método Científico e Hierarquia Social dos Objetos. Texto este que foi publicado em 1º de janeiro de 1975. Este texto, que foi traduzido no Brasil e que se encontra no livro Escritos de Educação, aponta para vários elementos da problemática bourdieusiana. E o primeiro deles é de tratar a investigação a partir do conceito de campo. Fundamentalmente, neste texto, Bourdieu está tratando do campo acadêmico, como que no campo acadêmico se delineiam, se hierarquizam objetos considerados nobres para a investigação e objetos considerados menos nobres para a investigação. E entre estes dois campos, estes dois polos, existem aqueles objetos heréticos, ou seja, aqueles objetos que jamais foram tratados e jamais foram considerados como dignos de investigação. Analisar este texto de Bourdieu exige paciência, assim como exige paciência ler o próprio Bourdieu. É o que faremos na sessão de hoje. Procuraremos analisar ou compreender um pouco mais este pequeno texto de Bourdieu, a fim de compreender ao mesmo tempo quais são os parâmetros de investigação ou o norte da investigação que a revista Actes de la Recherche procurava seguir. Neste texto, Bourdieu parte de uma referência a Parmênides em um diálogo com Sócrates. O que diz este diálogo? Fala Bourdieu. Quando Parmênides indaga a Sócrates se ele admite a existência de formas de coisas que poderiam parecer insignificantes ou sem importância nem valor, Sócrates confessa que não pode decidir-se
Sócrates confessa que não pode decidir-se a fazer isso, pois tem medo de resvalar para um abismo de besteiras. Isto, responde Parmênides, é porque ele é jovem e novo em filosofia e preocupa-se ainda com a opinião dos homens. A filosofia vai apoderar-se dele um dia. Ele fará ver a inutilidade dessas arrogâncias das quais a lógica não participa. Por outras palavras, Bourdieu está procurando colocar a seguinte questão: o pesquisador que tiver medo de investigar certos objetos, em razão do que vão dizer dele por investigar aqueles objetos, ainda não está preparado para fazer a investigação ou mesmo para ser um cientista. É a maturidade que vai fazer com que o investigador se debruce sobre aqueles objetos que ele considera pertinentes de serem investigados, independente da opinião que os seus pares possam ter a respeito daquilo, ou mesmo independente de uma certa opinião pública a respeito daqueles objetos. Do que se trata é trazer para o campo da ciência a investigação de objetos, ainda que sejam os objetos heréticos, mas sempre lembrando que eles precisam ser investigados cientificamente. Não adianta trazer para o terreno das ciências sociais objetos que Bourdieu está chamando por heréticos e tratá-los no plano do senso comum. Todo e qualquer objeto merece ser investigado, mas nenhum destes objetos tem o direito de serem tratados a partir do senso comum ou à luz do senso comum. Bourdieu observa que um dos terrenos nos quais esta separação, esta hierarquização entre objetos nobres, portanto, que merecem ser investigados, e objetos não nobres, ou seja, tratados com menor importância, um dos terrenos onde mais prolifera esta hierarquização é o terreno da filosofia. Daí a afirmação de que a filosofia dos professores de filosofia não reteve suficientemente a lição de Parmênides. E há poucas tradições onde seja mais marcada a distinção entre os objetos nobres e os objetos ignóbeis, ou entre as maneiras ignóbeis e as maneiras nobres, isto é, altamente teóricas, do que o terreno da filosofia. As próprias disciplinas científicas, observa Bourdieu, as próprias disciplinas científicas não ignoram os efeitos destas disposições hierárquicas, como que os objetos, eles se constituem no interior de um determinado campo com graus diferenciados de interesse ou então tratados com graus diferenciados de importância. As próprias disciplinas científicas não ignoram os efeitos dessas disposições hierárquicas que afastam os estudiosos dos gêneros, objetos, métodos ou teorias menos prestigiosos num dado momento do tempo. E ele coloca num dado momento do tempo, em razão de que, no interior do campo, as correlações de forças, elas continuamente se alteram. Não se perca de vista que, para Bourdieu, o campo é um campo de lutas. O campo, aquele recorte no interior do espaço social total, é ele mesmo um microespaço social. E, neste microespaço social, assim como ocorre no macroespaço social, existem lutas, disputas, portanto, hierarquizações estas estabelecidas pela presença no campo de dominantes e dominados. Bourdieu vai observar
também que certas revoluções científicas foram o produto de importação para domínios socialmente desvalorizados das disposições correntes nos domínios mais consagrados. Portanto, nenhum objeto merece ser desprezado. É sempre importante observar como, em outros campos da ciência, certas questões, certos objetos nobres só avançaram em razão de certas investigações que até então eram consideradas inúteis ou então consideradas heréticas. Fato é que, no interior do campo, sobretudo deste campo da ciência, ou o campo da teoria, onde se produz a teoria, ou onde se produzem as teorias, a hierarquia dos objetos legítimos existe. Existe uma hierarquia dos objetos legítimos, aqueles que têm mais atenção ou menos atenção. Portanto, os objetos legítimos seriam aqueles que são geralmente tomados em consideração para a investigação. A hierarquia dos objetos legítimos e legitimáveis, portanto, se justifica por que aquele objeto pode e deve ser investigado, ou também, dentro desta hierarquia, encontramos os objetos indignos, aqueles que são tratados como não merecedores de serem investigados. Isto ocorre no interior do campo. Se estabelece no interior do campo aquilo que Bourdieu chama por uma censura prévia, que é específica a este campo determinado da ciência. Textualmente, diz Bourdieu, a hierarquia dos objetos legítimos, legitimáveis ou indignos é uma das mediações através das quais se impõe a censura específica de um campo determinado. Censura específica na medida em que no interior do campo será hierarquizado o que merece ser investigado em determinado momento e o que não merece ser investigado em determinado momento. A definição dominante das coisas boas, prossegue Bourdieu, a definição dominante das coisas boas de se dizer e dos temas dignos de interesse é um dos mecanismos ideológicos que fazem com que coisas boas de se dizer não sejam ditas e que temas dignos de interesse não interessem a ninguém, ou só possam ser tratados de modo envergonhado ou vicioso. Ou seja, certos temas, embora sejam importantes, não são investigados, sobretudo porque no interior do campo existe dominantes e dominados, e os dominados não se sentem à vontade para tratar aqueles temas, ou mesmo temem cair no ridículo investigando aqueles temas. É sempre importante observar como que as relações de dominação no campo, elas se alteram. Em determinado momento, por exemplo, o campo acadêmico nas ciências sociais esteve penetrado por uma forte influência de Durkheim. Em outro momento, Durkheim entra, entre aspas, em desgraça e passa a predominar um outro referencial. Suponhamos que tenha sido o referencial da teoria marxista. Hoje, o referencial da teoria marxista, sem aspas, entra em desgraça e prevalece o referencial da pós-modernidade. Isso é importante para observarmos como que certos temas que eram tratados, ou certas metodologias que eram consideradas indignas, elas, em determinado momento, são apropriadas como dignas de serem utilizadas, e, em outro momento, como indignas de serem utilizadas, apenas para dar uma exemplificação. Prossegue Bourdieu
observando que a hierarquia dos domínios e dos objetos orienta os investimentos intelectuais, ou seja, a atenção que o pesquisador dará ou não àqueles objetos. A hierarquia dos domínios e dos objetos orienta os investimentos intelectuais pela mediação da estrutura das oportunidades médias de lucro material e simbólico que ela contribui para definir. Por outras palavras, o pesquisador, ele, ao escolher certos objetos, ele tem em conta também, em geral, os lucros materiais e simbólicos. Que seriam esses lucros materiais? Seria, por exemplo, os ganhos que ele poderia obter pesquisando aquilo. Ganhos no sentido de receber por palestras, receber por publicações e coisas do gênero que aportem lucros financeiros. Mas existem também aqueles lucros simbólicos. O que seria esse lucro simbólico? Seria o prestígio que determinado investigador vai obter no interior do campo. Participação, convites para participação em congressos, seminários, aulas inaugurais, professor convidado, professora convidada, são lucros simbólicos, aqueles nos quais o pesquisador vai comparecer a um evento e vai ser, por exemplo, extremamente elogiado como sendo o autor de uma vasta obra ou de uma obra que está redefinindo os rumos das ciências sociais contemporâneas. Portanto, o pesquisador no interior do campo, ele leva em consideração não apenas os lucros financeiros que pode obter, mas também os lucros simbólicos que pode extrair conjuntamente daquelas pesquisas sobre as quais está direcionando a sua atenção. Neste sentido, o pesquisador participa da importância e do valor comumente atribuídos ao seu objeto. E é pouco provável que não leve em conta, consciente ou inconscientemente, na alocação, no direcionamento de seus interesses intelectuais, o fato de que os trabalhos cientificamente mais importantes sobre os objetos mais insignificantes têm poucas oportunidades de ter, aos olhos daqueles que interiorizam o sistema de classificação em vigor no interior do campo, tanto valor quanto os trabalhos mais insignificantes cientificamente sobre os objetos mais importantes, que, com frequência, são igualmente os mais insignificantes, isto é, os mais indignos. É por isso que aqueles que abordam os objetos desvalorizados por sua futilidade ou sua indignidade, como o jornalismo, a moda ou as histórias em quadrinhos, frequentemente esperam de um outro campo, portanto, daquele campo do jornalismo, das histórias em quadrinhos ou da moda, esperam de um outro campo que eles estudam as gratificações que o campo científico lhe recusa de antemão. E isso não contribui para incliná-los a uma abordagem científica. Aqui Bourdieu está dizendo o seguinte: em busca da popularidade da pesquisa que está fazendo, muitas vezes o pesquisador ele não trava a luta no interior do campo em que esta luta deveria ser travada, que é o campo científico. Vai para outros campos onde a ciência não é o centro das atenções, como é o caso do jornalismo. E ali ganha grande popularidade a pesquisa que está fazendo ou que realizou. No entanto, aquela pesquisa ela não está norteada pelos parâmetros científicos que regem a boa pesquisa. E é importante observar que toda pesquisa exige procedimentos básicos para ganhar, pelo menos, um estatuto de investigação digna de ser considerada como ciência.
Seria necessário, observa Bourdieu, seria necessário analisar a forma que assume a divisão admitida como natural em domínios nobres ou vulgares. Quando se entra em um determinado campo, como é o caso do campo acadêmico, este campo já está hierarquizado de tal modo que esta hierarquização parece que já esteve lá para todo o sempre. Ela parece como sendo algo natural. E isto vai depender também da prevalência das relações de dominação no campo. Houve um determinado momento em que parecia natural se pesquisar no parâmetro durkheimiano. Houve um outro momento em que parecia natural se pesquisar no parâmetro marxiano ou marxista. Hoje, aparece como sendo natural pesquisar no parâmetro da pós-modernidade. Então, como esse campo ele é hierarquizado, e estas hierarquizações tendem a ser duradouras, elas acabam assumindo também um certo ar de naturalização. Ou seja, quando se chega ao campo, o campo já está constituído. É um pouco aquela ideia de Durkheim, que quando os indivíduos nascem, eles já encontram as instituições prontas e definidas, e ele precisa apenas se adaptar às regras existentes à luz daquelas instituições que existem. No caso de Bourdieu, se adaptar às regras do campo, tal como ele se encontra estruturado. Seria necessário analisar a forma que assume a divisão admitida como natural em domínios nobres ou vulgares, sérios ou fúteis, interessantes ou triviais, nos diferentes campos e em diferentes momentos. Se descobriria que o campo dos objetos de pesquisas possíveis tende sempre a organizar-se segundo o grau de legitimidade e segundo o grau de prestígio no interior dos limites da definição. Ou seja, quais são os objetos legítimos no interior do campo e qual é o prestígio que esses objetos legítimos possuem no interior do campo. Lembrando que o objeto pode ser legítimo, mas necessariamente ele não tem o mesmo prestígio no interior do campo. É o que Bourdieu vai chamar daqueles objetos que são os objetos provincianos. São aceitos como objetos de investigação, mas não dispõem no interior do campo do mesmo prestígio que outros objetos tratados como objetos canônicos, ou seja, aceitos de longa data como sendo os objetos dignos de serem altamente investigados. Prossegue Bourdieu observando: a oposição entre o prestigioso e o obscuro é o produto da aplicação de critérios dominantes que determina graus de excelência no interior do universo das práticas legítimas, ou seja, como é que os indivíduos agem no interior do campo e como que desenvolvem certas práticas que tornam certos objetos dignos de serem investigados e outros objetos menos dignos de serem investigados e até mesmo indignos de serem investigados. A oposição entre os objetos, ou os domínios, etc., ortodoxos, aqueles que são canônicos, aceitos de longa data como legítimos, e os objetos com pretensão à consagração, portanto, que no interior das lutas que se travam no campo buscam ser objetos dignos de respeito, que podem ser considerados de vanguarda ou heréticos, conforme se situem ao lado dos defensores da hierarquia estabelecida ou ao lado dos que tentam impor uma nova definição dos objetos legítimos, manifesta a polarização que se estabelece em todo o campo entre instituições ou agentes que ocupam posições opostas na estrutura da distribuição do capital específico. Portanto, o campo é hierarquizado para aqueles que dominam o campo. Certos objetos são objetos canônicos legítimos. E, para aqueles que dominam o campo, certos objetos são objetos indignos ou heréticos. Daí que
aqueles que estão voltados a investigar os objetos heréticos ou indignos travam uma luta no interior do campo, uma luta para serem dominantes no interior do campo, de tal modo que, tornando-se dominantes, aqueles objetos que antes eram tratados como heréticos, doravante, passam a ser tratados como objetos canônicos. E aqueles objetos que eram tratados como objetos canônicos passam a ser tratados como objetos heréticos. Basta ver como que hoje, no interior do campo universitário, tudo aquilo que se aproxima da teoria de Marx ou do marxismo é tratado como uma teoria ultrapassada, a ponto de não ser raro se encontrar pesquisadores que dizem que a ontologia é uma criação mental, ou mesmo que o grande defeito do marxismo e da teoria de Marx é tentar analisar os objetos a partir da ontologia. Isto mostra bem como que estas lutas no interior do campo, elas se modificam e se estabelecem. Prossegue Bourdieu observando o seguinte: a oposição entre os objetos ou domínios ortodoxos e os objetos com pretensão à consagração, que podem ser considerados de vanguarda ou heréticos, conforme se situem ao lado dos defensores da hierarquia estabelecida ou ao lado dos que tentam impor uma nova definição dos objetos legítimos, manifesta polarização que se estabelece em todo o campo entre instituições ou agentes que ocupam posições opostas na estrutura da distribuição do capital específico. Retomo esta passagem, uma vez que aqui Bourdieu está introduzindo também uma outra ideia que vai percorrer o seu pensamento, é a ideia de capital. Ou seja, no interior do campo, os indivíduos se apossam de capitais, se apossam de instrumentos para travar a luta no interior do campo. O capital para Bourdieu não é apenas o capital econômico. Capital é tudo aquilo que o indivíduo, no interior de um determinado campo, pode utilizar para estabelecer a sua posição de dominante no campo ou para lutar, visando se tornar o dominante no interior do campo. Prosseguindo, diz Bourdieu, isto quer dizer que os termos dessas oposições são relativos à estrutura do campo considerado. E aqui é importante destacar que, para Bourdieu, cada campo tem uma lógica própria. Portanto, no interior do campo acadêmico ou do campo científico, se estabelecem certas regras de validade ou invalidade para se travar, de não validade, para se travar a luta. Os mesmos mecanismos que existem no interior de um campo não operacionalizarão no interior de um outro campo. No interior do campo acadêmico, se fala, por exemplo, a linguagem acadêmica. Quando este mesmo estudante vai para o campo da balada, por exemplo, ele não vai ficar se comunicando com a linguagem acadêmica. Se ele fizer isto, ninguém vai querer se aproximar dele. Ele vai utilizar uma outra forma de linguagem e um outro tipo de comportamento. Ele não vai entrar com uma cervejinha na mão na sala de aula e ficar desfilando pela sala de aula com a cervejinha na mão. Agora, quando ele vai para o campo da balada, ele pega uma cervejinha e fica desfilando pelo salão para mostrar que ele é que ele é top, que ele está antenado com todas as circunstâncias que marcam a estrutura daquele campo. Portanto, isto quer dizer que os termos dessas oposições são relativos à estrutura do campo considerado, mesmo que o funcionamento de cada campo tenda a fazer com que eles não possam ser percebidos como tais, e apareçam a todos aqueles que interiorizarem os sistemas de classificação que reproduzem as estruturas objetivas do campo como intrínseca, substancial e realmente importantes, interesses vulgares, chiques, obscuros ou prestigiosos. Aqui Bourdieu está introduzindo mais uma ideia que percorrerá o seu pensamento, que é a ideia de violência simbólica e mesmo de arbitrário cultural.
Quando se entra no campo, ao se assimilar às regras do campo como naturais, não se percebe que aquelas regras são frutos de uma determinada imposição dos dominantes no campo. No entanto, esta imposição, ela não aparece como imposição, ela aparece apenas como algo legítimo e que deve ser seguido por aqueles que entraram no campo a partir daquele momento. Trata-se, portanto, de um mecanismo de interiorização daquilo que Bourdieu chamaria por violência simbólica. Lembrando que em toda violência simbólica está contido um determinado arbitrário cultural, ou seja, uma determinada ideia dominante se apresenta aos demais, aqueles dominados, como sendo a única ideia legítima a ter validade no interior daquele campo. Vale a pena, neste sentido, após estas considerações, retomar esta passagem para ver como é que Bourdieu introduz aqui estes dois conceitos que marcarão o seu pensamento, o de violência simbólica e de arbitrário cultural. Diz ele, isto quer dizer que os termos destas oposições são relativos à estrutura do campo, e todo campo é estruturado em dominantes e dominados. A estrutura do campo considerado, mesmo que o funcionamento de cada campo, uma vez que os campos são distintos, tenda a fazer com que eles, os campos, não possam ser percebidos como tais e apareçam a todos aqueles que interiorizarem, portanto, o mecanismo da violência simbólica, interiorizarem os mecanismos, os sistemas de classificação que reproduzem as estruturas objetivas, ou seja, aquele que entra no campo vai reproduzir a estrutura de dominantes e dominados que já existia no campo quando ele chegou. São as estruturas objetivas, ou seja, que já estavam dadas quando ele chegou ao campo. As estruturas objetivas do campo como intrínseca, ou seja, como sendo naturais ao próprio campo, substancial, portanto, essenciais ao funcionamento do campo e realmente importantes, as únicas legítimas de estruturarem o campo. Interessantes, uma vez que é a partir delas que se pode desenvolver, por exemplo, ciência no campo, vulgares, ou seja, existem certas questões que não merecem ser tratadas no campo, chiques, outras que merecem ser tratadas no campo, obscuros, uma vez que não detêm o estatuto necessário de ciência para serem tratados no campo, ou prestigiosos, aqueles que gozam de toda a atenção no interior do campo e que são tratados com honrarias no interior do campo. E isto é marcante, diz Bourdieu, nas ciências sociais. Nas ciências sociais, por exemplo, diz Bourdieu, por um lado, tem-se a grande síntese teórica, sem outro ponto de apoio na realidade, a não ser a referência sacralizante aos textos canônicos. As três grandes sínteses teóricas no interior das ciências sociais, por exemplo, são Marx, Weber e Durkheim, tratados como autores canônicos. Ou, na melhor das hipóteses, aos objetos mais importantes e mais nobres, constituídos por uma tradição antiga. Impossível encontrar um curso de ciências sociais onde, na introdução, não se trabalhe Marx, Weber e Durkheim. Lembrando que trabalhar Marx, Weber e Durkheim é uma necessidade, não é um luxo. São pilares da sociologia e continuarão sendo pilares da sociologia, uma vez que muito do pensamento sociológico contemporâneo bebem destas fontes, ainda que não citem estas fontes. Por outro lado, a monografia provinciana, portanto, aqueles estudos que não dispõem de tanto prestígio assim, por outro lado, tem-se a monografia provinciana, duplamente ínfima pelo objeto, minúsculo e socialmente inferior, e pelo método vulgarmente empírico. Então, por exemplo, a sociologia mais empírica, diz Bourdieu, naquele momento em que estava escrevendo o texto, a sociologia empírica não era tratada com devido respeito em razão do prestígio que dispunha as grandes sínteses teóricas ou aqueles objetos mais canônicos. É importante observar que Bourdieu procura dar cientificidade
a uma sociologia empírica, uma sociologia que estude casos concretos, analise casos concretos. Daí a atenção de Bourdieu à fotografia, às regras da arte, entre vários outros temas, o jornalismo, entre vários outros temas que ele foi abordando ao longo da sua produção acadêmica e da sua produção teórica. Portanto, os objetos de menos prestígio naquele momento eram os objetos empíricos, como é o caso de estudos de caso. Objetos empíricos menos prestigiosos, uma vez que, naquele momento, a academia estava voltada mais para as grandes sínteses teóricas ou os grandes textos canônicos. Existe também, oposta a uma e a outra, um outro ramo, que é aquele das pesquisas heréticas, aqueles que não são tratados nem como canônicos, muito menos como de menor prestígio, e sim aqueles que poderiam ser chamados de objetos marginais, aqueles que não se encontram no leque de investigação da academia. Por outro lado, oposto a uma e outra, ou seja, oposto ao objeto canônico e à monografia provinciana, tem-se a análise da fotonovela, dos semanários ilustrados, das histórias em quadrinhos ou da moda, que eram objetos de investigação não contemplados pela academia francesa naquele momento em que Bourdieu está produzindo este texto. Aplicação bastante herética de um método legítimo para atrair os prestígios do vanguardismo a objetos condenados pelos guardiões da ortodoxia, dos objetos nobres, que estão predispostos pela atenção que recebem nas fronteiras do campo intelectual e do campo artístico, a quem fascinam todas as formas do kitsch, a aposta, em estratégias de reabilitação que são tanto mais rentáveis quanto mais arriscadas. Por outro lado, existem aqueles objetos heréticos e que terão a atenção daqueles que procuram trazer esses objetos heréticos à tona e dar a eles o prestígio que, então, não dispõem no interior do campo. Assim, o conflito ritual entre a grande ortodoxia do sacerdócio acadêmico, que são os objetos canônicos, e a heresia notável dos independentes inofensivos, aqueles que estão tratando objetos desconsiderados pelo campo científico ou então pelo campo acadêmico, faz parte de mecanismos que contribuem para manter a hierarquia dos objetos e, ao mesmo tempo, a hierarquia dos grupos que dela tiram seus lucros materiais e simbólicos. Significa que tanto os que detêm o saber canônico, ou então a defesa do objeto canônico, como também os heréticos, eles extraem lucros materiais e simbólicos. Por exemplo, aqueles que estão tentando cavar novos campos de investigação desprezados pela academia, vão chamar a atenção e passarão também a ser convidados para palestras, seminários, entrevistas, publicações de livros, por serem tratados como autores altamente revolucionários, transformadores, que estão abordando aqueles objetos de uma nova perspectiva ou trazendo à discussão aquilo para o qual até então ninguém dava atenção. E a partir daí, de lucros materiais, eles também extraem lucros simbólicos, ou seja, aquela de serem tratados como autores marginais e ganham prestígio enquanto autores marginais. É muito comum isto em vários terrenos da produção, seja ele artística ou científica. Lembremos, por exemplo, de Plínio Marcos, que era um dramaturgo, escrevia peças de teatro e que era considerado como poeta maldito, como dramaturgo maldito, uma vez que trazia à tona para a cena teatral temas até então desprezados por aquela produção teatral mais clássica, aquela produção teatral que trazia para a encenação Molière, entre outros clássicos do teatro francês. Plínio Marcos foi trazer à tona aqueles marginalizados da grande São Paulo, aqueles que estavam na periferia, aqueles que estavam na mendicância.
Com isso, ele ganhou um prestígio e conseguia extrair lucros materiais disso, vendendo seus livrinhos na própria fila do teatro, assim como ter o prestígio de ser uma revolução ou uma transformação profunda no interior do cenário teatral, sobretudo de São Paulo. Prossegue Bourdieu. A experiência mostra que os objetos que a representação dominante trata como inferiores ou menores atraem frequentemente aqueles que estão menos preparados para tratá-los. Infelizmente, estes objetos marginais, embora mereçam ser tratados, eles não atiram a atenção daqueles que estão mais preparados para tratar estes objetos marginais. E sim, atiram a atenção daqueles que ainda não estão preparados teoricamente para abordar de uma maneira científica aqueles objetos considerados heréticos. A experiência mostra que os objetos que a representação dominante trata como inferiores ou menores atraem frequentemente aqueles que estão menos preparados para tratá-los. Isto é válido tanto para aquelas monografias provincianas, que dispõem de menos prestígio, como também para os objetos heréticos, aqueles que nem prestígio dispõem no interior do campo científico ou do campo acadêmico. O reconhecimento da indignidade domina ainda aqueles que se aventuram no terreno proibido, quando eles se creem obrigados a exibir uma indignação de voyeur puritano, que deve condenar para poder consumir, ou uma preocupação de reabilitação que supõe a submissão íntima à hierarquia das legitimidades, ou ainda uma hábil combinação de distância e participação, de desprezo e valoração, que permite brincar com fogo à moda da aristocracia que se abastarda. Ao mesmo tempo que esses objetos heréticos, eles se colocam à margem, aparentemente, do campo, eles querem ter a legitimidade no campo. Ao mesmo tempo que eles se colocam fora do campo, eles querem estar dentro do campo. A ciência do objeto tem por condição a ciência das diferentes formas de relação ingênua com o objeto. Isto é, a ciência da posição do objeto estudado na hierarquia objetiva dos graus de legitimidade que comanda todas as formas de experiência ingênua. Portanto, para Bourdieu, mesmo estes objetos que aparentemente não têm pretensões, eles buscam ser objetos pretensiosos. A ciência não toma partido na luta pela manutenção ou subversão do sistema de classificação dominante. Ela o toma por objeto. E aqui Bourdieu começa a apresentar qual é o papel da ciência. A ciência não tem que escolher qual é o objeto nobre, o objeto provinciano ou o objeto herético. Não compete a ela dizer qual é que tem maior validade no interior do campo. Compete à ciência compreender como é que estes objetos estabelecem as suas lutas no interior do campo. Por isso que ele está dizendo que a ciência não toma partido. A ciência não toma partido na luta pela manutenção, portanto, pela manutenção daqueles temas canônicos, ou subversão do sistema, a derrubada dos objetos daqueles temas canônicos e sua substituição pelos temas até então provincianos ou então considerados heréticos. A ciência não toma partido na luta pela manutenção ou subversão do sistema de classificação dominante. Ela o toma por objeto, ou seja, vai procurar compreender como é que se dão estas disputas no interior daquele determinado campo. Ela não diz que a hierarquia dominante, que trata a pintura conceitual como uma arte e as histórias em quadrinhos como um modo de expressão inferior, é necessária. Nem diz que a hierarquia dominante é arbitrária. Não compete à ciência fazer isso. Compete à ciência, na perspectiva de Bourdieu, investigar como é que aqueles capitais canônicos, aqueles capitais
provincianos e aqueles capitais heréticos estão disputando, estão sendo utilizados dentro de determinadas estratégias para fazer valer a sua força no interior do campo. Neste sentido, a ciência não opõe um julgamento de valor a outro julgamento de valor. Qual é mais importante, se o canônico, o provinciano ou o herético? Mas constata o fato de que a referência a uma hierarquia de valores, aquela que hierarquiza quais são os objetos de importância, sem importância, ou a serem desconsiderados no interior do campo, mas constata o fato de que a referência a uma hierarquia de valores está objetivamente inscrita, está dada pelas regras do campo, nas práticas, como os indivíduos atuam no interior desse campo, e, em particular, na luta da qual esta hierarquia, uma vez que todo campo é um campo de lutas, e todo campo busca ter lutas que subvertam a hierarquia ou mantenham de pé aquela determinada hierarquia, na luta da qual esta hierarquia é o objeto de disputa e que se exprime em julgamentos de valor antagônicos. O meu objeto é mais importante, o seu objeto é menos importante. Ou então o herético vai dizer, o meu objeto é mais importante, o teu objeto canônico menos importante. São sempre lutas permanentes que estão sendo travadas no interior de um determinado campo. E aqui, lembrando que Bourdieu está falando fundamentalmente do campo científico e extensivamente ao campo das ciências sociais. Campos situados em uma posição inferior na hierarquia das legitimidades, lembrando que para Bourdieu existem vários campos, os campos mantêm uma conexão entre si, mas nem todos os campos têm o mesmo estatuto ou têm a mesma importância, ou então nem todos os campos eles têm o mesmo prestígio. Você pode constituir, por exemplo, o campo do jornalismo, que em determinado momento vai ter menos prestígio do que o campo da ciência. Ou em outros momentos, o campo do jornalismo passa a ter mais importância do que o campo da ciência. Basta ver a quantidade de franco-atiradores que ocupam os espaços da televisão para emitir posições sem o mínimo embasamento científico, apenas através de impressões da vida cotidiana mais imediata. Campos situados em uma posição inferior na hierarquia das legitimidades oferecem à polêmica da razão científica uma ocasião privilegiada de exercer-se com toda a liberdade e de atingir, por procuração, com base na homologia, nas semelhanças que se estabelece entre campos de legitimidade desigual, os mecanismos sociais fetichizados, mistificados pela violência simbólica, que também funcionam sob as censuras e as máscaras de autoridades no universo protegido da alta legitimidade. Ou seja, a violência, o mecanismo da violência simbólica contribui a mascarar as hierarquias e as diferenças e mesmo os prestígios e não prestígios existentes no interior de um determinado campo. O efeito da dessacralização, ou seja, como é que se desmistifica esta estrutura enraizada, como é que se revela o que se esconde por debaixo destas estruturas enraizadas, o efeito de dessacralização que a ciência deve produzir e o próprio efeito da dessacralização que a ciência deve produzir para se constituir e reproduzir, para se comunicar, é mais facilmente obtido quando se vê obrigada a pensar o universo por demais prestigioso e por demais familiar, mediante uma análise da alquimia simbólica, pela qual o universo produz a fé no valor insubstituível de seus produtos. Portanto, o papel da ciência é desmistificar aquelas estruturas estruturadas que, lembrando, para Bourdieu, são também estruturas estruturantes. Elas estão estruturadas, mas orientam também as práticas a serem desenvolvidas pelos indivíduos a fim de obterem a sua legitimação no interior daquele campo. Compete à ciência desvendar quais são os mecanismos de mistificação, de hierarquização, de consolidação das relações dominantes e dominados, e os mecanismos de violência simbólica e arbitrário cultural que são operacionalizados no interior do campo. E com isto, Bourdieu fecha as suas reflexões neste pequeno texto
intitulado Método Científico e Hierarquia Social dos Objetos, que está no número 1 do periódico Atas de Pesquisa em Ciências Sociais, mas que se encontra em português nos escritos de educação publicado pela editora Vozes. Espero que esta discussão tenha contribuído a melhor entender este texto de Bourdieu. Encaminhem suas considerações positivas ou negativas e continuemos aqui em nosso trabalho de trazer para a discussão textos complexos, textos difíceis, mas também textos clássicos que contribuam para a formação da nova geração de estudantes e de pesquisadores. Até uma próxima.